Olá, eu vou fazer um resumão sobre vanguardas. Eu sei que vocês já viram com a professora Ludmilla, então esse vídeo eu estou gravando, na verdade, para demonstrar através das imagens alguns aspectos, né? A gente precisa, primeiro eu gostaria que vocês entendessem, né, o contexto. A gente viu na disciplina anteriormente que o impressionismo ele é um primeiro movimento que vai abrir, né, abrir as possibilidades das vanguardas depois, no sentido de que quando aparece a fotografia, quando aparecem os produtos industrializados, os artistas eles não têm mais uma obrigação mimética, né, de cópia mimética da realidade. Isso vai fazer com que se abra a possibilidade de novas formas de se fazer arte. E as vanguardas são exatamente isso, né? Então, vanguarda vem de avant-garde, que é de seguir em frente, né? Então, a vanguarda é aquilo que se produz de novo, aquilo que se projeta para o futuro, de certa forma. Então, quando a gente pensa na Europa do início do século XX, a gente tem uma ebulição, a gente tem uma espécie de caldeirão que é muito propício para esse tipo de produção, né? Outra coisa muito fundamental é que a gente está falando de um cenário pré-Primeira Guerra, né, e depois de um contexto de guerra, em que essas mudanças que acontecem no mundo, né, elas abrem muitos precedentes para que os artistas discutam uma série de coisas e que precisem encontrar novas formas de provocar essas discussões, né? Então a vanguarda ela vai ter muito desse caráter. A gente tem também alguns artistas que começam a discutir a arte pela arte, né? Que começam a questionar alguns parâmetros de sacralidade da arte, né? E começam a repensar algumas questões técnicas e questões de representação. Então a gente vai ter um ganho de força de trabalhos abstratos, por exemplo, né? A gente vai ter, eu não coloquei aqui nesse compilado, mas a gente tem a figura do Mondrian, por exemplo, que vai levar o abstracionismo para um nível incrível, assim, de conseguir sintetizar as figuras usando os elementos básicos de construção da imagem. A gente tem o Kandinsky, por exemplo, do expressionismo, que era da escola do Cavaleiro Azul, né, que a gente tinha duas escolas, tinha a de Brick, a da Ponte, a do Cavaleiro Azul. O Kandinsky, ele conseguia fazer o expressionismo, ou seja, colocar esses sentimentos, essas impressões de dentro para fora, com imagem abstrata. Então a gente vai ter uma evolução muito grande, de formas muito diferentes de se representar os sentimentos, as vivências, o cotidiano e qualquer temática que fosse. A primeira vanguarda que eu coloco aqui é o fauvismo, que não se, a gente normalmente não se fala tanto quanto se fala das outras, mas é uma vanguarda muito importante por conta, é uma das primeiras, né? E eles tinham uma preocupação de trabalhar com as cores de uma forma mais subjetiva, né? Então, como a gente já havia visto lá no impressionismo, eu tenho os estudos, né, de ótica e as investigações dos artistas mostrando uma outra percepção da cor, da iluminação e desse tipo de elemento. Os fauvistas eles começaram a trabalhar com cores puras, né? Então tinha uma ousadia no uso da cor e essas coisas eram aplicadas não necessariamente de acordo com aquilo que era da realidade, né?
elas começam a ser aplicadas de mais dentro do gosto e da percepção do artista, né? Então a gente vai ter como uma característica muito forte esse tipo de uso, que é uma herança também das investigações do Paul Cézanne, que depois a gente vai ver que é tanto importante aqui no fauvismo, como ele é importante também lá no cubismo, né? A maneira que ele trabalhava as naturezas mortas e a forma como ele começa a achatar alguns planos, a trabalhar algumas massas de cor, isso vai aparecer depois em algumas vanguardas. Outra vanguarda que se fala muito é o expressionismo. Existe muita confusão, né, entre impressionismo e expressionismo. Impressionismo, a gente pensa numa coisa interna, para dentro. Então, o impressionismo é aquilo que vem do mundo para dentro, né? É a minha impressão a respeito daquilo que eu observo. O expressionismo, ele faz o caminho inverso. Eu trago de dentro para fora. Eu expresso, né? Eu coloco aquilo que eu sinto, aquilo que é inerente à minha subjetividade, eu coloco isso representado numa obra de arte. O impressionismo muito ligado a questões muito técnicas, né, em relação à representação das cores, e o expressionismo ele vem, de certa forma, como uma resposta a esse movimento impressionista. Mas é importante a gente entender que não existe uma negação das conquistas impressionistas. Tá? Os expressionistas eles se valem disso, mas eles vão usar todo esse estudo de cor que foi feito para expressar subjetivamente as impressões que eles têm do mundo. Então, é uma coisa o expressionismo ele tem existe uma necessidade de colocar para fora aquelas coisas que estão muito arraigadas com o meu sentimento mesmo, em relação às coisas. O Edvard Munch, o Grito, é uma obra muito icônica, né, dessa vanguarda, e a gente consegue perceber o sentimento diante de uma Europa efervescente, de um cenário de guerra e de como é angustiante viver nesse cenário, né? Então ele consegue demonstrar essa angústia de maneira muito eficaz na obra. Aqui eu coloquei uma Madonna do Munch, na verdade, para mostrar um outro trabalho dele, porque a gente sempre vê só o Grito, né? Então, como eu disse, a forma de trabalhar a cor dentro de uma subjetividade é muito importante. Quando se fala em expressionismo, existe sempre uma ligação com a figura do Van Gogh. O Van Gogh, na verdade, ele estaria mais para pós-impressionista, mas não seria incorreto chamar de expressionista. O Van Gogh ele entra em contato com os estudos dos impressionistas e a partir desse contato ele muda completamente a forma de pintar, e aí a gente consegue perceber essas pinceladas soltas, a gente consegue perceber a aplicação de cor na tela, uma mistura ótica de cor, o trabalho de contraste, né? Então, trabalho muito com azul e amarelo. Amarelo, uma cor muito feliz, uma cor, a cor da iluminação, uma cor quente, né? O azul já é uma cor fria, e ele trabalha muito com esse antagonismo dessas duas cores, e de uma maneira também muito eficaz de colocar o sentimento, às vezes nem tanto, não necessariamente na temática, às vezes na própria forma de aplicação de tinta na tela a gente já consegue sentir um pouco daquilo que Van Gogh sentia, né? Aqui a gente tem o quarto do artista, que era o quartinho que ele habitava, e ele... Uma vez eu vi um documentário sobre essa obra que era interessante, que demonstrava como ele construiu uma perspectiva completamente nova para construir esse quarto, né? Quando a gente fala em perspectiva, a gente fala de ter uma linha de horizonte, um ponto de fuga e linhas diagonais que vão orientar o desenho. No caso da forma que o Van Gogh construiu a perspectiva dessa obra, a gente tem alguns deslocamentos nesse ponto de fuga e nessas linhas diagonais. Então a gente tem umas distorções, mas ao mesmo tempo faz muito sentido. E se a gente parar para pensar nessa estética e nesse exercício expressionista,
faz muito sentido que exista essa distorção, né? Porque é a percepção dele desse lugar de abrigo, mas que ao mesmo tempo era um lugar muito solitário. Aqui a gente tem os girassóis, né, que ele faz um momento muito feliz de que ele ia receber uma visita do Gauguin, que ele era muito fã, e aí reza a lenda que ele fez essa obra para ele. Então, assim, a gente já percebe uma predominância de amarelo, né? Então, o uso da cor ele é muito subjetivo, né? Na verdade, completamente subjetivo no expressionismo. Então, aqui, continuando na segunda parte, a gente vai falar sobre cubismo, talvez uma das vanguardas mais faladas e mais conhecidas. Normalmente se vê falando em duas fases, a analítica e a sintética, mas existe uma primeira fase em que tem uma influência muito direta do Paul Cézanne, que aí a gente tem aqui esse autorretrato do Picasso, que a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com uma natureza morta de Cézanne, né? O Cézanne vai ser considerado precursor dessas possibilidades pela maneira como ele vai achatando, né? Achatando alguns planos, o uso da cor, a forma como ele vai fazer os contornos. E aí a gente vê o Picasso, a maneira dele, é claro, entregando esses avanços, essas investigações, né, que o Cézanne fazia. E aí a gente vai ter eu achei importante colocar isso aqui, que é o que o Picasso fazia anterior à fase cubista dele, né? Então ele teve uma fase azul e uma fase rosa, mas a gente percebe que são figuras bem figurativas, né? Já tinha um certo despojamento na forma de construir as imagens, mas ainda muito longe desse processo de abstração que ele tinha lá no cubismo. Então, a fase azul é uma fase muito melancólica, uma fase em que ele estava passando por alguns problemas e que ele costumava retratar mais pessoas que eram excluídas da sociedade de alguma forma, né? E na fase rosa, ele faz uma obra um pouco mais decorativa, um pouco mais celebrativa, né? E aí, ele junto com o Braque, eles começam a investigar essa construção das figuras, começam a brincar um pouco com isso. E aí, muita literatura considera essa como a primeira obra vista, né? As Mademoiselles d'Avignon. E a gente tem aqui, ó, aqui e naquela figura de lá, a influência que Picasso recebe da arte africana, que é um negócio interessante da gente falar. Muitos artistas do período, eles acabavam entrando em contato com a cultura da Indonésia, da Ásia, da própria África, e eles ficaram muito fascinados e acabavam trazendo algum elemento para a obra, né? É o caso do Picasso aqui. Então, aqui na fase analítica, a gente tem esse jogo dos planos, né? Essa coisa de achatar, de quebrar a figura, de reorganizar a figura, né? A gente tem isso um pouco mais evidente aqui nessa obra, Mulher com Violão, uma paleta de cores um pouco menor também, um tom mais terroso, ou um preto, um cinza. Outro exemplo é a Guernica, né, dessa fase. E a gente tem um pouco mais para frente a fase sintética, que já vai se valer mais de colagens, né? A gente vai ter um emprego de mais cores, de uma paleta um pouco mais rica de cores, né? Mas basicamente é isso. Então, o cubismo, ele traz uma certa geometrização da figura, né? E isso é uma característica muito importante, muito intrínseca do estilo. Outra vanguarda que a gente vai conhecer, que é o futurismo,
É uma vanguarda que ela nasce na Itália, tem muita força na Itália, mas não quer dizer que só italianos tenham feito, e que ela está intimamente ligada com as projeções que se fazia, né, para o futuro, baseadas nesse contexto da Revolução Industrial. Então a gente tem que entender que é um povo que estava começando a ter as grandes metrópoles, que estavam aparecendo os primeiros automóveis, as primeiras máquinas e fábricas gigantescas. E o movimento futurista ele tentou trazer a visão que eles tinham desse processo. Então, existia uma preocupação em representar a velocidade, né? A velocidade dessa modernidade, que ganhava uma força muito grande. Então, aqui, por exemplo, na velocidade de um automóvel, a gente tem uma repetição, né? Que é para justamente trazer para a gente essa sensação da movimentação desse automóvel e da rapidez com que ele se movimenta. Outra coisa muito característico são essas diversas linhas e ângulos que depois, quando a gente vê em algumas outras obras que tem uma representação de cidade, por exemplo, a gente tem várias linhas sobrepostas, entrecortadas, de várias construções, vários prédios, que é justamente para tentar demonstrar esse caos que é essa grande cidade que está nascendo, né? Então, o futurismo, muito ligado à questão da velocidade, à questão da confusão desse ambiente urbano. Tá? O dadaísmo, eu estou tentando falar, é importante deixar isso claro, eu estou tentando falar da maneira mais resumida que eu consigo, assim, porque se eu for me aprofundar, eu vou ter que fazer tipo uma longa-metragem, assim, tá? Então, assim, dando algumas ideias que eu acho que é aquilo que é a base que vocês realmente precisam, sabe? Inclusive para se preparar para o Enem. Mas existe sempre a possibilidade de informação complementar e vocês podem entrar em contato comigo por uma página que eu fiz no Facebook, chama Viver o Mundo, que vocês podem me mandar dúvidas lá. E se quiserem que eu complemente alguma informação, alguma coisa, é só pedir, tá bom? Voltando aqui para o dadaísmo. O movimento Dada, ele talvez seja o mais importante para a arte contemporânea, para aquilo que vai se configurar na arte contemporânea depois. Porque vai ser considerado um movimento de anti-arte, né? Não, quando a gente fala em anti-arte, a gente não está falando de eles dizerem que não se deva produzir arte. Mas eles criticavam a forma como a arte servia a uma burguesia, né? A uma elite, né? E eles tinham razão nessa discussão. E por conta disso, eles começaram a, de certa forma, debochar daquilo que era sacralizado assim, na produção artística. Então, o Dada, ele tinha uma coisa de caótico e tinha uma coisa de procurar fazer, tinha um tom um pouco cômico, né, de deboche mesmo, com esse universo todo. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma pintura do Francis Picabia, que inclusive a gente pode ver aqui embaixo o Tristan Tzara, que era um poeta, né? O Tristan Tzara é considerado o fundador, né, do movimento Dada, junto com o Marcel Duchamp, e eles tinham essa coisa de colocar frases aleatórias, né, de colocar coisas absurdas. Existe até uma história de uma receita para um poema Dada, que fala para você recortar palavras e jogar para cima, e da maneira que elas caírem, aquilo é o seu texto, né? Então o dadaísmo ele tinha essa coisa meio revoltada, né? E aí, no meio desse contexto, a gente tem a figura do Marcel Duchamp, que é um cara fundamental para a arte contemporânea, no sentido de que ele coloca em xeque, né, a noção que a gente tem do que é arte, a noção que a gente tem do que é o artista, de qual é o papel do artista. Se fala muito da fonte, eu até pensei em colocar uma outra obra, porque já se fala muito da fonte, mas é porque
essa obra, ela acabou tendo um papel fundamental nessas discussões que eu estou colocando, né? Então ele vai e coloca o Victório numa exposição que inclusive ele fazia parte da seleção, mas ele assina isso com pseudônimo, né? E depois isso provoca algumas discussões, e aí ele vai dizer, então, o que é uma obra de arte, né? A obra de arte é aquilo que o artista intenciona, é qualquer coisa que está dentro de um museu, ou é qualquer coisa com a qual as pessoas façam uma relação, né? Isso é tão importante para vocês terem uma ideia. Essa obra é de 1917, a gente está discutindo isso até hoje, né? Então, existe um caráter, sim, de anti-arte, né? Quando ele diz, olha, eu posso pegar essa peça industrializada, aleatória, e botar dentro de um museu, e eu posso chamar isso de obra de arte, sim, né? E isso vai ser chamado de handmade, que é um termo também muito importante que vocês conhecerem. Handmade é esse deslocamento de produtos que estão prontos, de produtos que são feitos pela indústria, para um status artístico, né? Então é pegar um produto usual, um produto cotidiano, e dar para ele o status de obra de arte, tá? Então isso é uma herança fundamental que a gente tem do movimento Dada. Tá? Aqui a gente vai ter o surrealismo, né? Acredito que é a última vanguarda que eu vou trazer. O surrealismo está conectado com os estudos da psicanálise freudiana, e é um movimento que vai tentar acessar o inconsciente, né? E tentar trazer à tona esses acessos que eles faziam no inconsciente. Então, a gente vai ter essas cenas de sonho, né? Era trazer, sim, esse universo onírico, esse universo do sonho para a obra. E tentando sempre alcançar essa subjetividade, mas de um jeito diferente da que o expressionismo fazia. O expressionismo estava se relacionando mais com o sentimento, com as sensações, né, que são internas da gente. O surrealismo, ele estava interessado naquilo que está obscuro na nossa mente, naquilo que está escondido de certa forma, naquilo que está guardado embaixo de algumas camadas de consciência, e nesse universo do sonho, da vivência do sonho, né? E aqui eu finalizo com uma imagem que acho que faz a gente pensar um pouco, que é a face da guerra, né? O horror. Então, o Dalí, na década de 40, ele traça esse retrato ligado, é claro, nas questões da Segunda Guerra Mundial. E a gente hoje, assim, na situação que a gente vive agora, a gente tem uma sensação um pouco parecida com isso, né? Então, uma coisa que é tão surreal, parecia tão surreal, a gente está vivenciando, está sendo a nossa realidade em relação à pandemia de coronavírus, né? É uma coisa que se me dissessem há 2 meses atrás, eu ia dizer, você está viajando. E a gente tá vivendo esse ambiente, de certa forma, surreal. Assim, só trouxe esse adendo por isso. Depois eu vou fazer um vídeo discutindo um pouco dessa questão, né, do ponto de vista artístico, de como é que a arte lida com a situação de crise, porque tudo isso que a gente viu aqui das vanguardas é justamente a forma como os artistas responderam a um período de grandes mudanças e de grandes conflitos, né? A arte, ela vai sempre acompanhar esses movimentos, ela vai sempre, de certa forma, dar um diagnóstico de como as pessoas estão se sentindo dentro desses processos, né? E pensando friamente, pensando em Enem, é importante vocês começarem já a pensar nessas questões, tá? Então é isso. Depois também eu vou gravar uma aula sobre o modernismo brasileiro, porque essas vanguardas que eu mostrei, na verdade, elas vão ser fundamentais para a gente entender a construção do modernismo do Brasil, que ele vai acontecer concomitante, né, com esse período, e que vai ter, os artistas brasileiros, eles vão trazer essas influências para cá, beleza? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo.